1 Reis 21. Nós estamos na série dos profetas. Hoje nós estamos falando da série do profeta Elias. E eu não vou falar do capítulo 20, porque fala de um profeta anônimo, mas o 21 dá a sequência do profeta Elias, tá bom? Apenas isso, pulamos para poder ganhar tempo e para a gente não ficar tão preso no profeta Elias, pular para Eliseu e aí para os profetas maiores e os menores depois. O profeta maior não é por causa que ele é grande, é por causa da extensão do livro, tá bom? E menores porque o livro é menor. Então nós vamos ganhar tempo aí para terminarmos a nossa série esse ano ainda, em nome de Jesus. A vinha de Nabote. 1 Reis 21, verso 1 diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote de Jezreelita possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Jezreel disse a Acabe de Nabote: Dai-me tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dá-lhe-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dá-lhe o dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me o Senhor de que dei a herança de meus pais, vende a herança dos meus pais, melhor dizendo. Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, lhe falara quando dissera: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém vindo Jezabel sua mulher ter com ele, disse: O que é isto que tens assim desgostoso teu espírito e não comes pão? Lhe respondeu: Porque lhe falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: Dai-me tua vinha por dinheiro, e se apraz dar-lhe outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei minha vinha. Então Jezabel sua mulher lhe disse: Governarás tu com efeito sobre Israel. Levanta-te e come, alegra-te teu coração, te darei a vinha de Nabote ao Jezreelita. Olha para cá. O texto de hoje vai falar de um homem que tinha uma herança, o nome dele é Nabote. Era uma herança herdada de seus pais, era uma herança que ele colocou o coração em cuidar. A palavra diz que essa vinha era próximo do palácio do rei de Israel. Acabe e Jezabel governavam naqueles dias. Então Acabe queria a vinha de Nabote para ter o controle geográfico. E a única coisa que estava próxima do palácio era a vinha desse homem. E ele queria tomar posse, ele queria pagar por essa vinha. E se possível, se ele quisesse, não somente pagando, ele daria outra em seu lugar. Mas a palavra diz que não era qualquer vinha, era uma herança dos seus pais. E eu acredito que havia uma honra e um respeito mútuo por ter recebido dos seus pais de geração em geração. E chegando a vez dele, ele queria tomar conta dessa herança e não vendê-la por qualquer preço. Porque quando temos algo de Deus, a gente não vende por qualquer preço, porque tem valor. E havendo valor, aquilo que herdamos de nossos pais é detalhoso. A psicologia diz que 80% que a gente herda construção na vida é dado pelos relacionamentos, 20% é pelos pais. Ou seja, quando a gente herda dos nossos pais olhos, cabelo, pele, caráter, postura, sentimento, né? Tudo isso a gente herda do pai e da mãe por 20%. O restante é trabalhando, o restante é se relacionando. Então no caso a Bíblia diz que ele oferece, e de bom grado, numa conversa: Eu te darei dinheiro, quanto vale? Pede o que você quer, eu vou te dar. Tinha condição de comprar. Então ele fala assim: olha, guarda-me o Senhor, eu vou te dar a herança de meu pai, dos meus pais, não farei isso. Então Acabe ficou indignado, porque ele ofereceu um cheque em branco: pede o que você quiser, eu vou te dar, e vou te dar uma vinha, uma vinha melhor do que essa. E eu pergunto para você, diga para o seu irmão: vinha, aonde é extraído o vinho? Suco de uva. Então ele vender a vinha de seus pais para herdar e somente ver aquele lugar, passando os dias, imagine, olha para mim, ele passando daquele lugar e vendo que foi destruído e foi plantada uma horta. A realidade judaica diz que a vinha
ela dura de 30 a 60 anos, segundo o viticultor, ou a viticultura. Ela dá muito vinho, porém a horta acaba rapidamente. Então o desejo de Acabe não era dar continuidade, era somente tomar aquilo que era de herança de alguém. Ou seja, ele não tinha todos os territórios em seu domínio, então ele queria tomar como acesso aquela vinha de Nabote, só para dizer: aqui em Israel todo pedaço, toda a terra já é minha. Mas olha para cá, quando a gente tem algo de Deus, quando a gente guarda a nossa vida, quando nos convertemos a Cristo, a gente vai fazer de tudo para renunciar e para viver aquilo que Ele quer. A grande verdade é que a gente acaba cedendo, muitas das vezes, por não ter discernimento da gravidade do que recebemos de Deus. Olha para cá, o escritor de Hebreus diz que a gente herdou tamanha salvação. Nós não podemos brincar com a alegria ou a salvação que herdamos de Jesus. Muitas pessoas cedem muito fácil a carne, gente. Apenas uma proposta, ou apenas alguém oferecendo um prato, a gente acaba cedendo e vende, e juntamente com aquilo vai todo o processo que Deus está trabalhando na nossa vida. A gente demora para conquistar, mas quando conquista um prato, ou aquilo que nós chamamos de desejos da carne, arranca todo o processo que durante 15, 20 anos você plantou em Deus. A grande verdade, se você não vigiar, se você não se guardar em Deus, o inimigo, o seu adversário, vai comprar ou vai roubar de você aquilo que Deus te deu. Escute bem, se a viticultura diz que durava de 30 a 60 anos, era muito tempo para ele ver aquilo se acabar. E muitas das vezes a gente troca, e Acabe nesses dias ele estava cobiçando, apenas isso. A palavra diz que ele volta para casa, não consegue dormir, não come direito, fica com o espírito abatido, e sua mulher Jezabel pergunta: o que você tem, porque você não comeu pão hoje? A grande verdade é que quando a gente não conquista algo que a gente quer no nosso tempo, a gente fica triste. E isso reflete na alma. Isso reflete de uma forma que desmotiva a muitas das vezes pegar na espada ou lutar ou na enxada e bater na terra e começar novamente, construir e plantar aquilo que Deus tem para nós. Mas essa noite eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus te trouxe para a casa dele. E eu quero te dizer mais uma vez: você tem uma herança, e essa herança é Cristo na sua vida. A alegria que Ele nos deu não pode ser roubada por qualquer prazerzinho da carne. A grande verdade é que uma vez que aquilo que o Eterno preencheu o nosso coração, nada da terra vai suprir essa necessidade. A gente tenta suprir a alma com paliativos, coisas corriqueiras. Você pode comprar o melhor carro do mundo, não vai saciar. Você pode ter a melhor esposa do mundo ou marido do mundo, não vai. Melhor marido do mundo, esposa do mundo, ela não existe. Mas se tiver, não vai saciar. O único que pode saciar a alma do homem é a alegria do Senhor na nossa vida. E muitas das vezes a gente abre mão, cara. Simplesmente a gente tem amnésia, esquece de tudo que Ele fez por nós. Por causa de um momento difícil, ou por uma proposta indecente ou inesperada, a gente acaba vendendo a herança do reino dos céus na nossa vida. A gente muitas vezes cede muito fácil. E infelizmente a cobiça na vida de muitos crentes tem levado eles a se afastar de Deus, com essa ganância de querer mais dinheiro, ou com a ganância de querer ser mais espirituais do que os outros. Olha para mim, Jesus nos ensinou a ir para o quarto orar, mas Ele não morou no quarto, Ele transitava quarto, templo e rua. O quarto nos deixa mais orgulhosos, a rua nos deixa sem pastoreio, e muitas das vezes, olha para cá, e o templo nos deixa religiosos. O que Deus quer é que o quarto transforme a nossa vida e nos deixe humilde, porque Deus nos conhece. A rua nos deixa com o propósito de resgatar almas. E deixa eu dizer uma coisa: vir ao templo é só celebrar aquilo que Ele já fez por nós lá na cruz do Calvário. Nós precisamos transitar o que Ele fazia. Jesus, Ele ia para o monte orar de madrugada, de dia Ele ia servir as pessoas, mas quando Ele dormia na proa do barco, meio à tempestade. Sabe o que eu aprendo? Se eu não aprender em Deus a descansar, eu sempre vou ter motivos para desconfiar que Ele não está comigo. É esse o problema. E quando eu estou satisfeito com o que Ele me deu, com a herança que eu conquistei nele, nada irá comprar, porque Ele já me comprou com alto preço, o seu sangue na cruz do Calvário. Então nessa noite, olha para o seu irmão e fala assim para ele: na época, as pessoas cobiçavam demais o que era do outro. Será que eu estou falando com essa geração?
1989, o muro de Berlim cai na Alemanha. O nazismo começa então a sua falência. A partir da queda do muro de Berlim, a história diz que nós somos a geração moderna, ou modernismo. 3 coisas acontecem com a nossa geração. A primeira é o pluralismo. Todo mundo tem uma verdade. Todos os caminhos levam a Deus. E a gente sabe que Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Só que todo mundo tem uma verdade, todo mundo é teólogo, todo mundo sabe tudo. E essa verdade, o pluralismo fez isso com a nossa geração. Cada um tem uma verdade diferente. Segunda coisa, eu chamo de humanismo. Nós tentamos humanizar aquilo que não pode ser humanizado, que é Deus. Se Deus existe, por que Ele não aparece? Se Deus existe, por que adoramos quem a gente não vê? Porque é fé. E se fé é deixar ser vista, já passa a não ser fé mais. Se eu posso ter palpável, olhar e ver, já não é mais fé. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que creu e não viu. Escute bem. Essa segunda coisa, ela é muito terrível, porque as pessoas tentam humanizar a Deus. E Israel fez isso, Êxodo 32. E aí Deus sabia que uma hora isso deveria acabar, que é a idolatria. Ele fala o seguinte: tem uma ideia, vou enviar o meu filho, ele vai ser humano, vai descer na terra, comer com as pessoas, servir as pessoas, e vai morrer como um humano. As pessoas falam assim: me decepcionei com pessoas dentro da igreja, o homem me machucou. Mas você entrou por causa de um homem, e o nome dele é Jesus. Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Tinha carne nele, mas ele aprendeu a se relacionar. Jesus não tinha problema com o povo, Jesus tinha problema com os religiosos da igreja. O nosso problema é que nós não sabemos relacionarmos, e muitas das vezes não conseguimos respeitar o espaço um do outro. E essa geração, a última coisa que para mim é das piores, o relativismo. Porque para mim é relativo, o que é pecado para você, pastor, para mim não é. Na minha visão isso não é pecado que eu faço. Então a minha geração gastou tudo nisso. Porque hoje nós vemos, irmão, igual aí a polêmica de Santander, o mundo está vivendo um período de trevas. As pessoas estão perdendo a moral, o seu caráter. Bases que antes para nós era princípio já não são mais. A Rede Globo tem pregado para nossos filhos, para nossas esposas e para as pessoas que assistem essas porcarias de novela, para enxertar em nós a realidade que é normal. Você tem que aceitar. Deixa eu dizer uma coisa: o padrão do céu ainda é santidade, o padrão do céu é princípio de obedecer a palavra, o padrão do céu é Êxodo 20 dizendo: não cobice a fazenda do teu próximo, a mulher do seu próximo, não cobice nada, porque a palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo passa, a cobiça passa, o orgulho passa, mas aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. A vontade de Deus é o que eu quero viver. Irmão, se a gente parar e rever quantas coisas a gente negocia. Acabe queria acabar com a vinha de Nabote para satisfazer os seus caprichos pessoais. Plantar uma horta para ele não é importante o sentimento do dono da vinha. Ele não estava ligando, ele não perguntou como que ele adquiriu aquilo. Era uma herança. A videira produz os vinhos, o suco, o mel, a uva, o xarope feito. Alguns falam que antigamente eram esses elementos que era produzido através da vinha. A realidade que também nós lembramos que a Santa Ceia é o fruto da vide, usado para lembrar da morte de Cristo e ter comunhão com Ele. Aleluia. Da mesma forma, a vinha era uma comunhão de Deus e dos pais de Nabote. Para de negociar os princípios da palavra de Deus por causa de um desejo passageiro. Para de se vender por um momento de prazer da carne. E eu estou dizendo para pessoas que não são perfeitas, mas estão dispostas a se quebrantar para mudar de vida. Estou pregando para pessoas que estão aqui hoje, talvez revoltada com a vida que está vivendo e quer se posicionar, porque precisa dar uma resposta para os cultos que está ouvindo. Você precisa dar uma resposta para a palavra que você ouve. Não adianta, irmão, está na hora de dar uma resposta, se levantar e fazer alguma coisa. Entra no culto, ouve e não muda. Deus não quer mais isso. Nós estamos jogando fora a voz de Deus. A reação de Acabe foi desgostosa, a indignação, por ele não ter alcançado o seu objetivo. Ele entrou em crise emocional. 21:4 diz isso do texto. Diga para o seu irmão: quando a gente não conquista o que queremos, a gente fica frustrado, triste. Quando negociamos algo não dá certo. E aí a Bíblia diz que Jezabel entra. Agora eu vou correr um pouco mais. Jezabel entra na história, a esposa de Acabe, e diz o seguinte: por que você está perturbado na sua alma?
Eu ofereci para Nabote um dinheiro que ele quisesse na vinha dele, não quis vender. E não só isso, eu daria outra vinha, eu só queria uma horta. Só que a horta passa rapidamente, a vinha é duradoura. O que eu estou dizendo? Faz aqui um paralelo. O que tem te roubado de Deus, te afastado dele, são coisas pequenas, tem te tirado da eternidade com ele. Você tem medo de perder o emprego, mas não tem medo de perder sua salvação, por quê? Você tem medo de perder sua família, mas não tem medo de perder a salvação. Vivemos uma vida sem princípios, irmãos, desculpa, algumas regras somente. Ao observar o estado encontrado de Acabe, então ela procurou dizendo o seguinte: aconteça o que for, você vai reinar com toda a totalidade, se levanta, enxuga, porque a vinha de Nabote será sua. E a história decorre. Sabe o que acontece? Ela tem uma ideia, ela mata Nabote. Vamos ler isso? Corre comigo lá. Capítulo 21, estão comigo aí, irmão? É um culto de ensinamento. Oh, glória. Depois ela escreveu as cartas ao nome de Acabe, selou com o selo real o anel. Selo real era o anel. Quando o rei selava com tinta o anel, a carta era um selo real, de importância. E ela selou, ela fez isso. Mandando as cartas, escreveu o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-me entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e o rei. Em seguida, levai para fora e apedrejai até a morte. Olha o que ela faz. Irmãos, os seguidores do diabo jejuam. Os seguidores do diabo se consagram. Nós temos uma irmã que ela diz: pastor, a pessoa fica 2 semanas tomando sangue de galinha, cara. Corta o cabelo, raspa, faz todo aquele batismo. E deixa eu dizer uma coisa, querido: se o nosso sacrifício não reflete a glória de Deus, os ímpios estão fazendo um sacrifício que pelo menos eles sabem quem eles são. E quando temos crentes mascarados dentro da igreja, pessoas que falam, não dão mau testemunho, mas dão. Pessoa que consegue na experiência de 3 meses do trabalho ser mandada embora, Diogo. Não é que ela é mandada embora em 3 meses, fim do contrato, não deu certo, não se adaptou, não é isso. É 1 semana e meia, ela é desaprovada. E quantas vezes, irmão, as pessoas, desculpa, tem jovens que fumam beck e falam: sou da igreja do pastor Danilo. Escandaliza o nome da igreja, escandaliza o nome de Jesus. Pessoas que vendem sua herança por um prato de lentilha. Nessa noite Deus está te chamando para ser como Daniel, para se separar, para ter uma vida santa, para ser crente de verdade, antes que a casa caia na sua vida. Deus está chamando você para ser uma pessoa exemplo. Goste o que gostar, fale o que quiser. Você quer ir para o céu, tem que se separar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem jeito, irmão. E ela proclama o jejum, fala o seguinte: pega 2 homens agora e acusa Nabote. Ela tem uma ideia diabólica. Acusa o cara que amaldiçoou o rei. Não aconteceu isso. Ele não amaldiçoou, ele só apenas não vendeu o que ele fez, o que ele queria. E a Bíblia diz para que ele se levante então e apedreja ele na morte. Olha o 11. Os homens da cidade de Nabote e as autoridades notáveis que viviam na mesma cidade fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito as cartas que lhes enviara. Olha o que diz o 12. Decretaram um tempo de jejum, expuseram Nabote no meio do povo. Quantas vezes as pessoas expõem uma mentira sobre você? Quantas vezes o diabo pega uma palavra distorcida que nem uma fofoca? Na verdade ela começou como uma conversa, chegou na outra de uma forma errada, vai continuar, e quando chegar na pessoa que precisava chegar, está totalmente inflamada, totalmente distorcida, e isso causa divisão, isso causa machucadura. A palavra do Senhor diz em Judas que aquele que faz divisão não tem o Espírito Santo. Alô? Quem promove divisão não tem o Espírito Santo, mas quem une, o Espírito Santo está sobre ele. E nesse caso, Nabote foi exposto. É difícil a gente querer ser exposto.
A nossa vida é tão reservada, particular, que muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu não quero que ninguém fique sabendo disso. É normal isso. A gente tenta fazer com que nós, e com o Senhor na nossa vida, resolver problemas. Mas sabe que eu quero dizer uma coisa? A exposição não é para te expor, para te envergonhar. A exposição é para restaurar e curar você. Quando Deus permitiu que Nabote fosse exposto, olha o que diz a palavra. E Belial, sem escrúpulos nenhum, postaram na frente dele, passaram a acusá-lo diante do povo, reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade, sentenciaram apedrejamento público, e assim foi morto. Olha para cá, se você não se posicionar, se você não permitir que Deus seja a sua voz, o diabo vai expor sua vergonha, e você vai ser acusado de muitas coisas, que ali são as pedradas do povo. Há um período que as coisas acontecem, como a Bíblia diz, que aquele que se humilhar será exaltado. Quando você vê que ele dá graça àquele que é humilde, quando a Bíblia diz que ele resiste o soberbo, dá graça ao humilde, ele não está dizendo de uma humildade de uma pessoa que mora na favela. Ele está dizendo que uma pessoa sabe que erra e está disposta a mudar. Ele sabe de uma pessoa que reconhece o seu erro e reata aquilo que foi ferido. É essa graça que faz com que você sabe que a pessoa que fez alguma coisa contra você, você perdoa. Olha para cá, ainda que as pessoas não entendam o nosso estilo de vida dentro da igreja e nos julgam como crentinhos, deixa eu dizer uma coisa, pode como Estevão ser apedrejado, mas Jesus está no trono, como Estevão recebeu a labachura, as pedradas, e foi recebido na glória de Deus. O que importa é o céu te justificar. Se aqui na terra as pessoas apedrejam você, o céu está aplaudindo você, porque você não vendeu a santidade, não vendeu a sua família, não negociou princípios, mas viveu na totalidade. Ainda que morra, viverá, diz o Senhor. Nós temos medo de morrer, e a morte é o passaporte para ir para a eternidade, para se encontrar com Deus. Se Deus permitiu que Nabote fosse morto, agora começa o que eu adoro dessa mensagem. Olha para cá, quando Jezabel foi informada da morte que havia sido apedrejado Nabote, morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, toma posse da vinha de Nabote, o Jezreelita, qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive mais e está morto. Olha o 16. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. O diabo não tem senso de humor. O cara nem se preocupou com o luto, ele se preocupou com a vinha. Quantas pessoas estão aqui hoje? Eu posso fazer uma pergunta? Se você morrer hoje, o que você leva no caixão? Relacionamento. E como eles estão hoje? Porque no céu você vai morar com esse irmão que está aí do lado. E aí, como é que faz? É a única coisa que a gente leva. A gente não leva dinheiro, não leva namorado bonito, namorada bonita, marido bonito, esposo, filho. Nada. A salvação é individual. Eu não salvo minha esposa, eu não me salvo, mas Cristo nos salvou. Quando a gente entende aqui, olha que veio agora, 17, vamos concluir. A palavra diz que o Senhor veio a Elias, o profeta, nos termos, 18: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando a plantação de uvas de Nabote, aonde desceu para tomar posse. Olha o detalhe que Deus fala. Deus detalhou aonde estava o rei de Israel e o que ele havia de fazer. E eu pergunto, por que Deus está interessado naquilo que ele te deu, que é a herança e a salvação? Se você muitas das vezes não valoriza a sua salvação, irmão, eu não vou perder minha salvação por causa de você. Se você não quer, não tem problema, eu não vou mudar, porque você não quer mudar. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que Ele faz festa no céu junto com seus anjos quando tem um pecador que se arrepende na terra. Deus não vai nos condenar, gente, por pecados confessados, é por aqueles que ficaram escondidos, camuflados. Nós precisamos levar a sério a herança que conquistamos no céu.
Não estou dizendo que amanhã você não vai errar, mas você precisa viver uma vida de arrependimento, de quebrantamento, pedindo restauração, até que o Senhor te levante. Nós precisamos levar a sério, e aqui o Senhor começa então uma justificativa. Fala alto. 19: e quando o encontrar, isso dirás: o Senhor, assassinaste, semelhante ainda tens impiedade de apossar de sua propriedade. Diz mais: portanto assim determina o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue. Isso mesmo, todo o teu sangue. Deus, Ele justifica. Nada do que eu vivo aqui, eu não vivo sem propósito. Deus tem um propósito. Tudo que eu planto eu vou colher. A palavra diz em Gálatas que Deus não se deixa ser escarnecido. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Se plantou na carne, vai colher morte eterna, mas se plantou no Espírito, vai colher vida eterna. Muitas das vezes, irmão, nós estamos assim, preocupados com o que vai acontecer na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus vai limpar e vai te justificar, porque aquilo que Ele te deu, ninguém tem o poder de tomar posse. Aplaude e glorifica Ele. É teu. Deus deu para você. Diga, é interessante observar a malignidade de Jezabel e o caráter espiritual que ela tinha. Diga para o seu irmão: arranque hoje tudo aquilo que está colocando no seu coração que não é Jesus. Cobiçar a mulher do próximo não pode. Cobiçar o carro do próximo não pode. O ministério do próximo não pode cobiçar. Não pode cobiçar. Você tem sua unção, eu tenho a minha. Você tem os seus dons, eu tenho o meu. E os nossos dons a edificar a igreja. O problema é que a gente não sabe lidar com a espada do irmão. E um texto mais lindo que vem na minha mente é o que Jonatas viu em Davi. Jonatas viu em Davi a capacidade de governar nele que ele não tinha. E ele diz o seguinte: eu sei para que Deus me chamou. Deus me chamou para guerrear do lado de meu pai. E assim Jonatas morre, do lado de Saul, pegando a espada na mão. Mas você foi chamado para reinar, para governar. Por isso, antes de acontecer o governo, eu vou emprestar a minha espada, meu capacete, a minha armadura, para que você se torne líder do exército do meu pai. E a Bíblia diz que Davi empunhava a espada e se tornou chefe do exército de Saul. Deixa eu dizer uma coisa: Jonatas abre mão daquilo que é de direito dele, para ver a capacidade em outra pessoa e investir nela, aquilo que ele quisesse fazer e não tinha capacidade de concluir. Sabe o que eu aprendo? Nós temos que ter a capacidade, irmão, de olhar uma pessoa, investir nela como se tivesse feito para a nossa vida. Desejar o bem para o outro é como a Bíblia diz: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A palavra do Senhor diz que nós precisamos viver o que Cristo vivia, ser a sua semelhança. Se nós somos chamados para ter uma fé, nós vamos padecer como Ele padeceu. As pessoas vão nos expor às vezes, pedradas vão acontecer, mas não desista. Deus tem uma terra te esperando que emana leite e mel, e não é aqui na terra, é lá em cima. Você luta por coisas terrenas, e Deus está dizendo: o que eu tenho para você lá em cima é muito maior. Então Jezabel e Acabe planejam a morte desse homem. Vou terminar agora. A grande verdade é que o texto diz assim, no 20: e quando Acabe viu Elias, ele disse: então finalmente encontraste o meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que diante do Senhor é abominável. Olha para cá, Deus tem o endereço certo do fofoqueiro e vai pegar eles. Deus tem o endereço certo daqueles que enfiam a faca nas suas costas e te traem. Deus tem o endereço certo, e na hora certa meu filho não vai ter que escapar. Deus vai ser seu inimigo e não seu amigo. Eu pergunto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, quem é por nós? Acabe olha e fala: esse meu inimigo, Elias, é a boca de Deus. Você matou ele. Agora eu vou aqui para te lançar uma profecia que você não gosta. Assim que você fez com ele, farão com você. Então toma cuidado, viu, irmãozinho? Toma cuidado, irmãzinha. É, assim mesmo. Por quê? Porque aquilo que você faz, você vai colher.
O que você faz para o outro, alguém vai fazer por você também. Por quê? Deus não é injusto, existe uma balança hoje aqui. E Ele vai pesar muitas pessoas nessa noite. Tomara que você está no lado bom. Aleluia. Essas coisas ninguém prega, só o pastor que é doido mesmo do Vila Aurora. Por isso que a igreja está vazia. Prega a verdade. É difícil, irmão, ser no pecado ouvir uma palavra dessa e ficar comigo. Você quer viver a sua vida, então viva ela, porque aqui eu não vou mudar a mensagem por causa de você, por causa da sua porcaria de vida que você vive. Se a pessoa está maziada e está pregando naquela igreja, aqui não pode. Aqui tem que estar casado, ter vida no altar. Não é ser perfeito, mas é pregar o evangelho e permitir que ele mude sua vida, permitir que seja transformado. Eu não vou negociar princípio, porque o mundo negociou. Eu não faço parte do mundo, ele me comprou. Estou indo para Nova Jerusalém que me aguarda. Eu tenho uma herança e eu não vou abrir mão dela, diz o Senhor. Quer viver a sua vida, viva, mas deixa eu viver a minha. Não fale da minha santidade. Deus que me santifica e santifica você. Quem mede santidade no homem não é o homem. Quem mede a alegria no coração do homem é Deus. Nós temos costume de julgar pela aparência. Esse é o defeito do homem desde Gênesis. Não é agora de século 2000 não, irmão. É desde Gênesis que isso acontece. Se a gente aprender a olhar a capacidade com os olhos de Deus, Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. A igreja vai ser muito mais leve para congregar. A nossa vida vai ser muito melhor. Olha para mim, não fure a fila se não chegou o teu tempo. Mas se chegou o tempo da justificativa, ela vem hoje. Deus vai te erguer, a alegria vai voltar no teu ministério. Mas não venda, não negocie tua salvação, não negocie a tua vinha por causa de um prato de lentilha. Não negocie tua casa, não venda a sua família, não venda seu filho. Lute por ele, lute por ela. A alegria do Senhor é a nossa força ainda. Tem coisas que precisam ser removidas da nossa vida. É como você tem um diálogo. Se houve uma discussão, deu o primeiro tapa, perdeu a razão. Tomou uma atitude inesperada, perdeu a razão. Está na hora da gente viver o que Deus chamou a gente para viver, gente. Jezabel está esperando só uma brecha para matar você. E ela não é a sua amiga. O diabo só está esperando uma brecha para te tragar. Está na hora de você viver aquilo que o céu falou que você viveria. Não termine esse ano negociando princípios. Viva na sua casa o que Deus quer. Cultue lá, abra a Bíblia lá, ora lá que Deus vai descer lá e vai restaurar. Oh glória, aleluia, Deus maravilhoso. Para de cobiçar o que não é teu. Fique feliz com o que você tem. Quem é feliz com o que você tem nunca vai precisar daquilo que o outro tem. Você inveja, irmão. Cara, você não pode comprar nada novo que dá margem para os outros falar. Guarda a tua língua na boca e vive o que Deus tem para você, meu filho. Quem te justifica e nos justifica é o Senhor. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus, se Deus é quem justifica eles? Nós precisamos viver o evangelho da graça, do amor, da remissão, gente. Que dureza, aleluia. Só Deus pode arrancar um coração duro e dar um de carne para você. Escrever a lei de volta que foi perdida na sua vida. Por causa de alguns processos que você passou, você endureceu. Você está duro, não chora mais. Nenhuma mensagem te toca, nenhum louvor mais te toca. Você está fria, você está frio. Chega final de semana, é muito mais fácil beber, cheirar cocaína do que dobrar o joelho. Eu sei, a carne é mais fácil, a gente cede. Mas o homem espiritual precisa ser construído. Orar todos os dias, ter uma vida disciplinada espiritual. Ninguém quer isso. Isso que é difícil, isso transforma. Não faz eu você ser perfeito, mas vai ser um pouco mais próximo daquilo que Ele quer que nós andamos. Cristo em nós é a esperança da glória, cara. Até quando o casamento vai ficar desse jeito? Até quando o relacionamento com os irmãos vai ficar desse jeito? Até quando seu ministério vai ficar desse jeito parado? O quanto Deus quer te usar? Quantas vezes estão retidas nos céus por causa dessa vida que você está levando? Você não pergunta para Deus, você sai tomando decisões. Aleluia.
Irmão, em vez de você contar o problema para mim, mergulha no Jordão. Então gostoso conhecer a Bíblia. Por que Naamã foi curado no Jordão? Quem quer ouvir? Não foi pela palavra do profeta. Não, pastor, não. Só ajudou. Então me explico. Josué capítulo 3. Quando o povo vai passar pelo Jordão, Deus fala assim: faz um altar dentro da água, 12 pedras, coloca elas aí, para que quando uma nova geração passar, eles vão lembrar que existe um memorial do que Deus fez. Aí lá na frente, Josué passa, é circuncidado, a Páscoa começa, o pão. Mas a Bíblia diz que passando os tempos, os anos e os reinados, a monarquia chega. Eliseu tem uma capa que ele pega de Elias, nós vamos chegar lá. O que acontece com a capa? Ele pega a capa e clama: cadê o Deus de Elias, o Deus de Israel? Ele toca no Jordão, o Jordão abre. Por que o Jordão abriu? Tinha um altar lá dentro. Foi o mesmo lugar que Eliseu falou assim: Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão, porque existe um altar que uma geração levantou e que ele é poderoso para curar você ainda hoje. Sabe o que eu estou aprendendo? Não trabalhe para sua casa, para sua família, trabalhe por uma geração. Não trabalhe para você, não seja egoísta. Não retenha o evangelho, não retenha a cura que Deus te deu, não retenha os dons que Ele te deu. Comece a usufruir disso, tocar as pessoas, levantar quem Deus mandou você levantar, tocar na vida das pessoas, visitar, aleluia, viver o que Deus tem para a sua vida. Esse altar aqui é bonito, é o público, mas Deus quer que você coloque o altar do secreto, porque é esse que vai curar, vai abrir e vai transformar uma geração. Você só trabalha para o seu culto e se incomoda com quem cultua direito. O nosso problema, irmão, é que nós estamos viciados na igreja, não estamos mais apaixonados pelo ambiente. Estamos viciados, religiosos. A maioria que está aqui tem olhos espirituais para te falar isso. Não estou te julgando não, é uma verdade. Eu me incluo nisso. Alô, eu me incluo nisso. Só que alguma coisa precisa acontecer aqui dentro, não no lado de fora. Essa vestimenta não engana ninguém, essa arrogância tem que quebrar. Deus quer te fazer humilde, e Ele vai fazer muita coisa para te fazer humilde. Ele vai te pôr muita prova, vai pôr muito teste, até você chegar no lugar. Jordão é lugar de descida. Você precisa voltar a se inclinar, ser uma mulher de oração, um homem de oração, para que Deus cure você de toda mazela. Conhecereis a verdade te libertará. Nenhum vício ficará na tua vida. Levanta a mão, não negocie tua herança, não negocie tua salvação, não negocie a tua vinha, porque é ela que está produzindo alegria até hoje na tua casa. É Cristo. Nós lutamos e vivemos por Ele. Há pessoas que nunca irão prosperar na vida, pois viverão sempre mediocremente na cobiça, vivendo no que o outro tem. Estarão sempre desgostosos, irritados, frustrados, infelizes. De tanto olhar a desejar a vida do outro, do próximo, não conquistarão nada da forma legítima para si mesmo, correndo ainda risco de perder um pouco do que já conquistaram. Você está perdendo, está esvaindo a vida de você. Eu não sei o quanto tempo está isso aí no seu coração, mas olha para cá. Foi 12 anos de fluxo, mas um dia o fluxo teve que parar, né? Você está mal, estou mal. Quanto? 2 anos? Não, é muito. Eu tenho uma palavra aqui para te dar do céu. Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira, eu vou te dar a última, a gente encerra. A primeira é: já que está em setembro, você vai para outubro, você tem 3 meses até o final do ano, até 31 de dezembro. Escute bem. Pega esses 3 meses e fala assim: Deus, me sara e me cura, porque o ano que vem eu quero dar fruto e ser diferente. Em vez de você ficar dando trabalho, fala assim: Deus, vou sentar 1 ano, mas o próximo ano eu vou dar muito fruto para o Senhor. Agora você quer fazer as coisas relaxado, negligente, sem princípio, arrogante, sem quebrantamento, não vai funcionar. Deus tem um modo dele, e o modo dele é que Ele não resiste um coração quebrantado e contrito na sua presença. Esses são sacrifícios que agradam a Ele até hoje. Salmo 51. Nós precisamos voltar, irmão, a olhar o que Deus já nos deu, porque o que Ele nos deu vai nos saciar e vai nos deixar plenamente convicto do propósito. Nós queremos o que é do outro, esse é o problema. Se eu perguntasse hoje, você sabe o seu chamado? Meia dúzia sabe.
O chamado está envolvido em 5 coisas aqui. Primeiro, pastoral, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Qual que é o seu chamado? Vou perguntar de novo, qual é o seu chamado? Tem que ser um dos 5. Tem os auxiliares também, administração, governo e hospitalidade. O cara está sendo um hospitaleiro, o cara está servindo pessoas e ele está preocupado em ser pastor. Você não é pastor, você é hospitaleiro. O cara está preocupado em ser missionário, ele está apóstolo, e Deus está dizendo assim: não, eu te dei dinheiro, condição financeira, para que você seja um lugar de governo, e invista na minha obra para que ela continue crescendo. Por isso eu vou te dar mais condição, por isso eu vou abrir mais o celeiro para te dar mais. Você precisa viver o seu chamado. Não tenta ser evangelista se você é profeta. É maduro o culto hoje. Não sabe qual é o chamado. Eu acho. Acabou, não sabe. Eu sei. Porque só sabe do seu chamado quem tem intimidade com o eterno. Por isso você não sabe. Às vezes você está fazendo uma coisa e Deus está dizendo assim: pare, porque agora as ferramentas mudaram. É um novo desafio. E para um novo desafio precisa de umas novas ferramentas aí. Não entendeu? Se não estava dando glória que eu estou pregando aqui. Ou você não me ama mais. Você não ama Ele, você não ama a palavra. Então abre a boca aí, meu filho. Glorifica Ele nessa noite. Para um novo desafio precisa de novas ferramentas. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Eu sei limpar bem aqui a mesa. Já aprendi, dominei, cara. Isso aqui vira o quê? Rotina. E toda rotina te mata. Ó. Mas quando te põe uma segunda mesa, você fala: opa, mudou alguma coisa. Essa tem que pintar diferente, essa tem que limpar diferente, essa tem que dar um brilho diferente. Para um novo desafio, para ser algo melhor para a sua vida e que vai te trazer crescimento, você precisa de novas ferramentas de Deus. Por isso que você passou ou está passando o que está passando. E nesse novo desafio, nenhum gigante vai te derrotar. Ei, Davi! Sabe por que ele tinha 5 pedras? Tinha 5. Golias tinha mais 4 irmãos. A palavra diz que Davi já estava velho, lutando com o último gigante. E Abissai, que era um dos seus soldados, estava tão perto do líder. Eu disse tão perto? Por que você está afastado do seu pastor? E aí o pastor está cansado. Davi, o pastor, não é eu, o pastor Davi está cansado, velho, lutando. Porque quem tem chamado luta até o fim e persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E a Bíblia diz, não é eu, ele diz que Davi colocava mesmo na velhice lutando com o gigante. Começou ganhando, olha para mim. Assim como ele teve uma vitória vencendo o gigante, termina sua vida vencendo mais um gigante. Não tenha medo desse novo desafio. E a Bíblia diz que Abissai pega e mata esse gigante. E ele diz: rei, nunca mais tu sai para a batalha, para que a lâmpada de Israel não seja apagada. Lâmpada serve para quê? Lâmpada serve para quê? E a Bíblia diz assim: não coloque uma candeia debaixo da tua cama, mas coloque na sala para que ilumine todos que estão na sala. Está na hora de você mostrar que você é luz em meio às trevas. Está na hora de você salgar onde ninguém foi salgado. Está na hora de você ser luz no teu trabalho, no teu casamento, nos teus relacionamentos, que para mim é o principal com os irmãos da igreja. Sou muito reservado, para o céu não tem para reservado, só para quem anda em unidade. É que eu não gosto de mim, é muito particularidade. A particularidade tem que refletir em alguém, porque você é humano. Se você não tem um bom relacionamento com o Eterno, como é que Ele vai justificar a sua vinha? Como é que Ele vai falar: não, diabo, nele você não toca, eu estou protegendo ele, estou justificando ela. Quem anda perto de Deus, irmão, está seguro que ninguém vai desfrutar daquilo que Ele te deu, só você. Você não vai ser feliz casando pela segunda vez, pela terceira. Tem uns pastores que estão no 4º casamento. Meu Deus, por que eu falo essas coisas? Sou doido, estou gravando. Aí sabe o que acontece? Eles não me convidam, porque eu falo. Tem coisa que a gente fala aqui, irmão, porque a gente está gravando, não é para você.
Ou você acha que eu preparo o sermão e falo assim: hoje vou arrancar a cabeça dele? Quem está me ouvindo aqui hoje? Está ouvindo a voz de Deus? Não abra mão da sua herança. Não vale a pena você trocar sua vinha por uma horta. Nenhum dinheiro do mundo paga o que Cristo fez na cruz por nós. Sabe a coisa mais gostosa? Que quando a gente chegar no céu, a gente não vai lembrar nada das porcarias que fizemos aqui. Você imagina o ladrão na cruz do Calvário, chegando no céu e falando assim: Deus, me perdoa porque eu fui um ladrão terrível na terra. Não vai ter essa mentalidade. É novos céus e nova terra. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que eu aprendo? O sangue de Jesus é tão poderoso hoje aqui para nós, que Ele vai nos atrair para a comunhão de volta, para valorizar a herança que Ele nos deu. Se alguém tirou algo de você, se você está se sentindo exposta, estão jogando pedra em você, aguenta, porque vai chegar reforço. Estou profetizando, hein? Deus vai trazer trabalhadores para a seara. Rogai o Senhor da seara. Ana, Deus está enviando socorro para a tua casa. Alguém está me ouvindo aqui? Deus está enviando socorro para a tua vida. O Espírito Santo vai vir, força do céu, vai vir graça. Alguém vai se levantar e falar: não é assim, é assim, diz o Senhor. Todo mundo bate, mas alguém vai falar assim: não, eu conheço. Tem falha como qualquer homem, mas eu conheço.